Primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar nossa aula das forças intermoleculares e os pontos de ebulição, dessas substâncias. Mas o que são forças intermoleculares? São forças, de atração entre moléculas ou compostos moleculares que vão se manter no estado sólido ou líquido, ou seja, essas propriedades que vão definir o ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade das substâncias. Então, por isso que é tão importante as forças intermoleculares, porque é elas que vão determinar todas as propriedades de um composto quando ele tem a fusão. O que é a fusão? É a passagem do meio sólido para o líquido. A ebulição é do líquido para o gasoso. A densidade, eu também falei no começo do ano, D igual a M dividido por volume. Densidade é equivalente a massa dividido por volume, eu encontro a densidade. E a solubilidade é o tipo de solução que vai ter essas substâncias. Então, basicamente, essas forças intermoleculares que vai definir quando uma determinada molécula vai ter uma fusão maior, uma fusão menor, uma ebulição maior, uma ebulição menor. Tá bom? Então, foi basicamente dessas forças intermoleculares que determinou essas propriedades desses pontos de fusão, ebulição e densidade, que a gente viu no começo do ano. Essa aula ainda foi presencial. Então, a primeira que eu vou falar aqui com vocês é a dipolo-dipolo. Nós temos 4. Nessa aula eu vou abordar 2, para a aula não ficar assim, extensa, nem uma videoaula muito grande, para vocês não ficarem com preguiça de assistirem, e também nem para poder o conteúdo em si não ficar cansativo. Dipolo e dipolo é a força que ocorre entre moléculas polares. Por exemplo, com polos positivos e negativos, ou seja, a dipolo-dipolo baseia-se na atração da extremidade negativa de outra. Por exemplo, porque que quando a gente fala que uma molécula é polar, basicamente ela está sendo atraída eletronegativamente, ou seja, está tendo uma atração entre as suas extremidades na molécula. E isso é muito importante, gente. Basicamente, essa extremidade positiva com a molécula da extremidade negativa que vai causar essa atração, tá? Alguns exemplos de alguns compostos que possuem essa interação de polo-dipolo, o HCl, nós temos também o HBr, nós temos o SO2 e nós temos também o PH3. Então, são algumas moléculas que são tem essa força de polo-dipolo, mas como que acontece isso? Basicamente, esse desenho aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é um modo de eu tentar demonstrar para vocês. Aqui a gente tem nesse Y, tipo como se fosse um S assim, sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo. Aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo. Então, ou seja, os polos estão sendo atraídos. E isso é muito importante. Então, a gente fala que dipolo é quando as moléculas têm polos tanto positivo como negativo e elas são moléculas polares, ou seja, que são diferentes entre si. Se vocês analisarem aqui, ó, o hidrogênio é uma coisa, o cloro é outra, então elas são diferentes. O hidrogênio é uma coisa, o Br é outra. O enxofre é uma coisa, o oxigênio é outro, o fósforo é uma coisa, o hidrogênio é outro. Geralmente tem muito hidrogênio, tipo, repetindo várias vezes o hidrogênio, tem bromo, tem cloro, oxigênio. Então, essas moléculas nós classificamos como polar. Basicamente, polar são moléculas de compostos diferentes que vão ter cargas positivas e negativas. Por isso que essas moléculas vão ter polos positivos e negativos, elas vão se atraindo. Imagina um ímã, eu preciso de uma parte positiva e uma parte negativa. Então, é isso que vai acontecer aqui na dipolo-dipolo. Agora, nós vamos falar da outra. A que nós vamos falar aqui agora é a dipolo induzido. É a força molecular que ocorre apenas em moléculas apolares, que não possui polos. Então, apolares vem aquela palavrinha que não possui polos, tá? Nem tá carregado positivamente, nem tá carregado negativamente.
quando duas moléculas apolares aproximam-se, ocorre uma deformação momentânea. Então, quando essas moléculas vão se aproximar, com essas moléculas apolares, né, que não tem polo, vai se aproximar uma da outra, vai ocorrer o que? Uma deformação momentânea. E essa deformação que vai provocar um equilíbrio nos elétrons, né? E basicamente é nesse momento que um dipolo momentâneo é criado momentaneamente. Por isso que o polo positivo e o polo negativo vai ocasionar essa atração. Ou seja, imagina o seguinte, para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou colocar aqui os exemplos de alguns compostos que fazem essa interação de polo induzido. É o CO2, CH4, BH3. Imagina o seguinte, essas moléculas são apolares, elas não vão ter polos. Mas aí o que acontece? Ela vai ter uma deformação e, consequentemente, vai ser redistribuído seus elétrons, que vão formar dipolos momentâneos, ou seja, vai formar tanto cargas negativas como positivas, mas principalmente cargas negativas, tá? E isso é muito importante na química. Talvez, assim, teoricamente eu falando aqui, vocês ficam assim, nossa, como isso é importante. Mas ó, se vocês analisarem mais o seguinte, é uma molécula polar, não tá tendo nem polo, nem positivo, nem negativo. Aí, o que acontece? Devido a essa atração, o que acontece? Elas se aproximaram entre si, formou uma deformação momentânea, que foi ocorrer isso na nuvem eletrônica, que provocou um desequilíbrio nesses elétrons, dessas moléculas, e eles foram redistribuídos e formaram um dipolo momentâneo, ou seja, teve essa criação desse polo positivo e negativo, que foi ocorrendo uma atração, e isso foi redistribuir nesses elétrons, principalmente cargas negativas. Olha aqui, essa molécula 1, ela teve momentaneamente essa formação, essa redistribuição de elétrons, né? Por isso que o próprio nome fala de polo induzido, que está induzindo a formação de polos, tanto positivo como negativo, para ocorrer momentaneamente essa atração, tá bom? Então, basicamente é isso, nessa aula, é uma aula bem teórica. Eu tentei colocar esses desenhos para vocês imaginarem como que funciona. E assim, basicamente o que vocês têm que lembrar? Dipolo são moléculas polares, ou seja, ela já tem polo positivo e negativo, e elas são diferentes, HCl, HBr, SO2. Então, devido a essa atração nessas extremidades positivas e negativas, vai ocorrer um dipolo-dipolo. Agora, a nossa, né, em que, ó, que nem eu falei, né, dipolo-dipolo, positivo e negativo, elas vão se atrair no meio, atraindo, e causa essa interação. Agora, o dipolo induzido, a gente fala que é apolar, ou seja, ela não está tendo nem polo positivo nem negativo. Mas o que acontece? Devido a esse desequilíbrio das nuvens eletrônicas, eles se aproximaram e momentaneamente foi criado um polo positivo e negativo que foi ocasionando uma atração nessas moléculas. Por isso que fala de polo induzido. E elas foram se redistribuindo, formando essa atração mútua, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais.